juntos nessa caminhada. Quem pode então fazer a nossa prece especial de abertura do nosso encontro de 2 anos? Nenhuma pressão. Eu posso. Quem vai fazer? Sou eu. Ai, Maria José, não subiu você, uai. Vamos lá. Então vamos lá. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhinhos, e levar o nosso pensamento ao alto e pedir a Deus Pai o amparo, as bênçãos salutares e agradecer por estes 2 anos de estudo que passam a correr contigo, que estas lições sejam um bálsamo para a nossa existência, seja ela aqui, em plano terreno, como no outro plano espiritual, que se entranha no nosso mais belo sentimento, no nosso âmago espiritual, que possas também dar as boas inspirações, que estas lições sejam lições edificantes, mas que acima de tudo possamos todos nós colocá-las em prática, colocar estas aprendizagens de amor, de caridade, de testemunhos destas personalidades, estes espíritos puros que vamos encontrando nestas leituras e, e com estes exemplos possamos seguir. Então, é com este sentimento de gratidão que damos por início a mais um estudo do NEP. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Maria José. Bem-vindo, Cândido. Bem-vinda, Maria José, Virgínia. Nosso bendito NEP, né? Que maravilha. Só bênçãos mesmo. Muita gratidão. Quem pode fazer, então, a leitura da nossa passagem, da nossa perícope Benedictus, de Zacarias? Eu? Pode, por favor. Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Suscitou-nos uma força da salvação na casa de David, seu filho, como proclamou desde tempos remotos, pela boca dos seus santos profetas, a salvação das mãos dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam, para exercer misericórdia com os nossos pais. Lembra-se da sua santa aliança, bem como o do juramento feito por Abraão, nosso pai, que nos conceder, de nos conceder, após ter-nos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça, na presença de todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio do perdão dos seus pecados, por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus. Nos visitará do alto um alvorecer, iluminado os que habitam nas trevas da nossa sombra, da nossa, as trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia
e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação a Israel. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Obrigada, Beth. Muito bem. Vamos continuar aí, então, estudando, mergulhando nas palavras de Zacarias proféticas, trazendo, né, todo esse conteúdo que já tinha sido dito pelos santos profetas. E hoje ele vai nos trazer novamente a questão da salvação. Mas antes disso, nossa querida Minda pode fazer a recapitulação para nós do encontro. Sim, Obrigada, Minda. obrigada eu. Boa noite a todos, a quem ainda não disse. E vamos ler o 170, do Cântico de Zacarias. E diz assim: Como proclamou desde tempos remotos pela boca dos seus santos profetas. Quem proclamou? A nossa Márcia viu no dicionário do Nepsert. Será o verbo proclamar, anunciar? Bendito Senhor Deus de Israel. Zacarias está falando em louvor a Deus. Ele falou do reinado dos profetas. O povo de Israel tinha uma aproximação com os profetas. Tudo isto criava um desejo maior pela vinda do Messias. Vários profetas previam a vinda do Cristo. Através de atos e palavras, Jesus vem nos mostrar isso nos Evangelhos. Neste cântico, primeiro dirige-se a Deus, depois a Jesus e depois faz a relação divina para todos nós. Neste cântico, Deus fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, Deus, Cristo e os profetas. Todos vinham da casa de David. Bem remoto, isto aí foi há 4.000 anos atrás. Com o poder da palavra faziam a transmissão do conhecimento e dos pensamentos e é vivida no mundo interior. A palavra de Deus é transmitida através de Jesus e dos profetas. É como que um anúncio. Estamos a falar de revelar, como estamos a estudar na Gênese, a revelação de Deus. Desde os tempos mais remotos, a presença de Deus sempre esteve conosco. E até que nos dias de hoje temos a presença do Consolador. À medida que vamos evoluindo espiritualmente, vai ser cada vez mais conhecida a revelação de Deus. Depois do Cristo, ele deixou os discípulos a falar e agora seremos nós, somos os próximos profetas. Há várias formas de proclamar, de comunicar a palavra de Deus. Todo o momento do cântico já tinha tocado, causado o impacto naquela comunidade. Primeiro o anjo, a gestação, depois o silêncio de Zacarias, a escolha do nome de João Batista, e vamos ver que é verdade. Então, ele transmite-nos esta esperança. Tudo acontece com as nossas escolhas, consoante o nosso desenvolvimento e o nosso livre-arbítrio. Um pai está sempre prevendo para seus filhos. O silêncio faz falta para o recolhimento e nós também necessitamos para meditar, para vermos o que estamos fazendo, que caminho estamos escolhendo. São mais de 400 profecias. Quando ele fala com conhecimento das Escrituras, era para todos que ele falava, mas nem todos compreendiam. Vimos também que na Gênese, Allan Kardec fala que o tempo está ligado à eternidade. O tempo é a associação das coisas. O tempo é património do Espírito. Zacarias fez o reconhecimento daquele tempo. Então ele fala do passado, do presente e do futuro. O tempo é o único talento que Deus nos dá a todos, dentro da oportunidade divina. Desde os tempos remotos, Abraão foi o primeiro profeta.
Ele foi escolhido por Deus para ser uma bênção para todas as nações e transmitir as promessas divinas ao povo. Em todas as épocas houve profetas, mas o nosso mundo ainda está muito animalizado. Quantas vezes nós reencarnamos e já ouvimos estas palavras, e Deus já o fez passar para que chegássemos à prática da caridade. Ao longo do tempo, Deus dá-nos esta oportunidade e nós vamos descobrindo e semeando para podermos colher, aproveitando o tempo. Vamos então agora para a segunda parte, pela boca dos seus santos profetas. A boca fala o que está cheio o coração. Falou-se de santos. São os bons espíritos que trazem suas mensagens e que executam a vontade de Deus. Pelas suas ações vimos quando estamos em perfeita comunhão com Deus. Os anjos já construíram a sua missão. Os santos eram almas sublimadas. Pedro, Paulo e outros também se tornaram santos. Nós somos os reencarnados do passado. Deus manifesta-se nos homens através do Espírito. Montes de profetas deram a vida por amor ao Cristo, para hoje termos esta liberdade de refletir. Nós também temos esta responsabilidade e nós hoje temos a vida muito facilitada, como proclamou e como digitalizou. A mensagem cada vez é mais digitalizada, mas a mensagem é de Deus. Se fizermos uma prece, se formos ouvidos e quando levamos algo a quem precisa, estamos a profetar ao amor de Deus. Deus é uma fonte que brota, é uma fonte inesgotável de amor. Quem não se admira o amor de Jesus? Quanto mais entendemos, mais ricos ficamos. E é isto que fazemos aqui, alimentamos-nos uns aos outros. O verdadeiro profeta é o homem do bem. Está escrito no livro dos Espíritos. Quem são os escolhidos? São aqueles que têm capacidade de levar à frente a sua tarefa. Tinha que vir alguém com capacidade de passar ao povo as mensagens divinas. Zacarias também tinha esta capacidade. No Consolador Prometido, tem vários itens que fala dos mensageiros, dos profetas. Foram chamados à iluminação. Eles já tinham sido tocados para fazer a vontade do Pai. Falou-se de uma mensagem de Emanuel, os profetas e apóstolos, os Atos, no capítulo 11, 1 a 24, e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Assim somos nós, que possamos caminhar neste caminho que nos leva à salvação de nós mesmos. Gratidão imensa a todos. Beijinho. Beijinho, obrigada, Minda. Muito linda. Nos fez aquela viagem, como diz a Márcia, né, no encontro passado, que foi muito bom. E vimos aí toda essa profundidade, né, da mensagem que Zacarias está trazendo para nós, repassando essa história aí das promessas do Senhor para o seu povo, né, pelo conhecimento que ele tinha, certamente aí das Escrituras, mas também pela sua fé, né, que se consolidou aí no seu coração para falar, né, para a boca falar do que o coração estava cheio depois desse período de recolhimento, e que não foi só um período de recolhimento de Zacarias, né? Foi todo esse período de recolhimento sem profecias, como, né, a Márcia bem colocou para nós, né, que eram mais de 400 profecias. Quantos séculos e milênios ali recebendo esse apoio, né, do Pai, do Senhor, e aí então esse período de silêncio, né, que agora então é rompido com esse anúncio e com essa chegada do precursor, e por essa observação que eles fizeram, né, de todos os sinais ali, analisando, né, as profecias, recorrendo aí ao entendimento do que se tinha, de que realmente esse Messias estava a caminho, né, tudo se estava realizando para que essas profecias realmente
havia chegado o momento, né, do Messias que viria redimir o povo, né, como ele disse lá nos versículos anteriores, como servo, né, da casa de Davi, cumprindo a sua vontade, né, proclamando a vontade do Pai aí, desde sempre, pela boca dos profetas, né? Então, a partir desse versículo de hoje, né, Zacarias vai como que nos contar o que o Senhor, né, tem proclamado aí através da boca dos santos profetas, que é tão aguardado, tão esperado por todos nós, né, que é o que representa o povo de Israel. Depois de já ter nos contado, né, há dois versículos anteriores, que o Senhor nos suscitava uma força de salvação, iria nos ofertar, aí como a Minda trouxe no resumo dela, né, esse modelo e guia, o Messias viria, mas que salvação é essa, né? A Minda já deu até uma dica no final do resumo dela. Então ele vai dizer assim, né, no 71, salvação das mãos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. É muito forte esse versículo, né? E aí eu fiquei matutando aqui como é que a gente separa esse versículo, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho de salvação. Já falamos, né, um pouquinho lá no outro versículo, quando ele nos trouxe aí a questão de suscitar a força de salvação, mas eu acho que nesse momento Zacarias dá uma outra conotação para nós, porque ele está colocando o que os santos profetas tinham trazido aí nas suas profecias, então, né? O que tinha sido proclamado através dos profetas, né? Aí com essa influência do Senhor. Que salvação é essa? Salvar quem? Do que? Como? Quase os itens do NEP. Onde? Vai lá, Felipe. Onde, quando, a que horas, Isso, como, em que dia? isso. Ai, ai. Então, o que é salvar-se, né? Eis a questão. Diz-se que Jesus veio morrer na cruz para salvar o povo dos seus pecados. Era bom, não era? Que ele, que ele já morreu por nós e agora está tudo salvo. Não precisamos de fazer mais nada. Basta-nos orar, basta-nos pedir, basta-nos estar próximos dele que tudo vai correr bem. Será assim? Será assim? Essa é a narrativa mais fácil, que é a narrativa do milagre, a narrativa do basta ter fé e tudo vai acontecer. E por isso é que a doutrina espírita, ela por vezes incomoda bastante pela trabalheira que dá. E ela diz que cada um irá salvar-se, mas através do esforço individual. E que essa salvação que Jesus promove, deixando-se abater para nos dar o testemunho do sacro ofício, que é ficar sagrado o nosso trabalho, ficar sagrada a nossa renovação, na verdade, ficar sagrada a nossa própria vida. E como é que nós ficamos sagrados? Quando cumprimos a lei de Deus. E o que é cumprir a lei de Deus? É viver os ensinos de Jesus. Porque Jesus é o cumprimento da lei de Deus.
Então, o conceito de salvação já estava muito enraizado na cultura judaica, até porque a grande festa da Páscoa, quando estamos a celebrar a Páscoa, celebra exatamente isso, a libertação do povo de uma escravidão, do ponto de vista cultural naquela altura, mas nós já vamos compreendendo que por trás das palavras há sempre os símbolos. E, portanto, o povo estava a libertar-se de uma escravidão para ir para uma terra prometida. E essa terra prometida é um reino espiritual que para nós espíritas é quando chegarmos a espíritos puros. Então, o processo de salvação é quando o espírito já não necessita de reencarnar, já está sublimado pelas conquistas que conseguiu ao longo das múltiplas existências, mas essa salvação é à medida que nós vamos compreendendo a lei de Deus, à medida que vamos compreendendo os ensinos de Jesus, mais queremos servir em vez de mais querermos receber. Porque a narrativa do milagre, ela promove uma passividade. E a narrativa do esforço pessoal, ela promove o desenvolvimento espiritual pelo trabalho. Então, quando Jesus diz levanta-te e segue-me, não é? Levantar e seguir, é um despertar que é necessário cada um de nós ter, não é? Porque nós estamos adormecidos, temos estado adormecidos, temos estado doentes, temos estado aprisionados, estacionados no nosso desenvolvimento espiritual e, portanto, o Cântico de Zacarias está a falar dessa salvação. Uma salvação do desprendimento daquilo que nos escraviza. E podemos já trazer isso para o nosso coração, não é? O que é que eu terei de fazer para me salvar? É porque a salvação é dos inimigos, mas quando nós falamos aqui a salvação dos inimigos, temos que ver que tipo de inimigos é que é que nós estamos a falar, porque geralmente quando nós falamos em inimigos, estamos a falar de interposta pessoa, não é? De terceiros. Só que há vários inimigos, não são só os terceiros. São os terceiros, os quartos e muitas vezes os primeiros. E os primeiros somos nós. Então há várias dimensões de inimigos. Temos os inimigos encarnados, temos os inimigos desencarnados, temos nós mesmos que tantas vezes nos sabotamos, que tantas vezes arranjamos as nossas lindas desculpas, porque o processo de salvação ele vai requerer muito esforço e muito trabalho, e nós andamos a adiar, a adiar, a adiar, a arrastar um problema com a barriga, até que a barriga já não pode mais, já fica cheia de nódoas negras por causa de empurrar tanto, e depois começa a doer. E quando começa a doer, por já não suportarmos, não olharmos a vida de frente e não olharmos as nossas responsabilidades de frente, e quando olhamos e temos um encontro com nós mesmos, dizer assim: o que é que tens andado a fazer? O que é que tens andado a fazer com a tua vida? Onde é que tens andado que eu já não te conheço? Onde é que está
a tua identidade, que eu já não sei quem tu és, por causa daquilo que te tornaste, porque não viveste aquilo que muitas vezes havias sentido que eras para ter vivido. É nesses confrontos todos que nós abrimos espaço para, de uma vez por todas, procurarmos a nossa salvação. Procurar a nossa salvação, meus queridos amigos, é procurar Jesus Cristo. Por muito que as pessoas fujam dele, falem mal dele, o indiquem como um religioso, associem a ele a figura da religiosidade. Por muito que todos nós façamos isso, sem os ensinos do Cristo, não há efetivamente salvação para todos nós. Porque o que os Espíritos vieram trazer, sob a coordenação do próprio Cristo, foi trazer-nos conhecimento para acelerar a nossa própria salvação. Porque quando eu compreendo a mensagem de Jesus de uma forma mais profunda, ela tem a capacidade de me mudar, não por fora, mas por dentro. E renova-me por dentro. E transforma-me por dentro. Porque é por dentro que a transformação tem que ocorrer e não por fora. E transformação por dentro é ir mexer nos nossos sentimentos, é ir mexer no nosso orgulho, é dobrar o nosso orgulho, é dobrar o nosso egoísmo. E quando essas alturas chegam, são momentos dolorosos, mas são momentos em que cada um de nós renasce. E nós andamos, repare, nós andamos aqui todos para chegar a esses momentos. Para chegarmos a esses momentos. Porque esses momentos é que são as nossas salvações. Porque são esses momentos que nos fazem mudar a rota da nossa vida. São esses momentos que nos fazem ter outras atitudes, deixarmos os maus hábitos, procurarmos novos caminhos, novos roteiros para a nossa existência. Então, isto é assim, não é uma coisa simples, porque a nossa resistência de salvação tem sido sempre muita. Muita, 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 muita. Então, nós vamos bater sempre ao mesmo, que é a renovação íntima, que é edificarmos em nós estas virtudes, né? A humildade, a mansidão. Isto também não é preciso tanto. Desculpa lá. Eu hoje estava a ver um colega a fazer uma live, não é? E estão a ver quando assim, a simpatia exagera, que começa a ficar assim uma coisa já mais forçada. E não é necessário isso. Não é pelas nossas caras sempre sorridentes que a gente finge que está muito feliz. Ou não é por eu estar com uma cara mais fechada que eu sou mais sério que os outros. É por aquilo que ocorre dentro de nós de verdade, não é? E não com aparências exteriores. Porque o reino de Deus, como Jesus disse, não vem com aparências exteriores. Vem por aquilo que ocorre cá dentro de cada um de nós. E por isso é que isto vai trabalhando, vai mexendo aqui, vai mexendo ali. Depois daqui a bocado puxa um grande novelo. A gente, alto, não pode ser. Mas pronto, todos nós estamos nesse caminho.
porque as nossas tristezas têm que começar a ficar alegres, as nossas dúvidas vão começar a ficar com esperança e com certeza, as nossas aflições começam a ter uma ressignificação, e isso é salvar-nos. Porquê? Porque muito sofrimento deixa de ser sentido por todos nós. Porquê? Porque solidificamos a nossa fé, né? Acabamos por ter esta confiança inequívoca de que somos amados e que, se, por exemplo, tivermos a passar por um momento mais difícil, que a coisa também vai ser passageira. E se não for nesta vida, será no mundo espiritual, porque os aflitos do mundo são aqueles que sorriem no mundo espiritual. E isto é um consolo para as nossas vidas. Por isso, Ele é o Consolador prometido. Né? É aquele que cuida de todos nós. E é aquele que nos salva. Sobretudo, como a Mina disse, de nós mesmos. Patrícia, desculpa aqui o. Já podemos encerrar? Obrigada, Felipe. Muito bom, muito bom. Essa salvação, ela é extremamente necessária e esse é o único caminho. Esse é o único caminho. Apesar, né, das escrituras, dessa tradição, né, do povo de Israel que se, né, cultivou desde dessa saída do Egito, né, de que sempre vai ter um enviado, né, para que o povo escolhido seja e redimido, que não tenha que fazer, né, o seu esforço coletivo nem individual para que isso aconteça, não é assim, né? Não é assim. Mas o Pai sempre oferta, né, devagar, devagarinho, ele vai ofertando essa condição de salvação para nós, como o Felipe falou, né? Vai tirando esses véus, a gente vai descobrindo esse caminho pouco a pouco, porque ele vai cumprindo as suas promessas. E ele não quer a morte, né? Ele quer a salvação do pecador, como está lá, né? Também nas profecias. E foi o que nós falamos, né? O Felipe até falou, acorda, né? Acorda esse momento de suscitar para que nós despertemos e saiamos desse, desse conforto de que até a dor não nos move, que é aquela história, né, que o Felipe às vezes conta assim, de vez em quando do cachorro, né, que tá lá em cima do prego, mas não é uma dor suficiente ainda para que ele saia do lugar. Mas aí o Pai nos oferta essas condições para que a gente saia do lugar. Ele vai tirando esses véus, porque tudo, né, vai progredindo. E eu fiquei pensando, então era a hora, né, de chegar esse novo momento de salvação, de oferta de salvação, não mais esse momento que foi necessário para aquela maturidade daquele povo, naquele momento que precisava ser conduzido por alguém, né? Precisou ali de Moisés conduzi-los, mas agora não mais. Agora é esse irmão que vem aqui entre nós para oferecer o modelo e o guia de como nós mesmos temos que fazer esse caminho. É o novo patamar de salvação, né? Deixa de ter essa característica externa aí que Jesus anuncia, que o reino dos céus, né, não tem aparências exteriores, para então se voltar para o íntimo de cada um, né? Mas é o nosso desafio.
o nosso desafio. E aí, o Felipe usou uma palavra muito importante, que é o orgulho. O quanto é esse nosso orgulho que não nos deixa sair de cima do prego, né? Tá doendo, machuca, mas nós não queremos olhar para tudo que já nos foi ofertado, porque hoje nós já estamos num terceiro nível de salvação, né? Como o Felipe disse, já nos foi apresentado o Consolador prometido. Já temos as informações, já temos a interação com o mundo espiritual comprovada e sabemos o que nos aguarda, como é a vida, né? O que somos, para que fomos criados, qual é o nosso destino, o que nos impede, então, de nos mover para nos salvarmos. E aí eu peguei só um trechinho que Emmanuel traz lá no A Caminho da Luz, é, nesse pedaço, né, falando do Messias, que o judaísmo, né, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem que começar no íntimo de cada um, e cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. E estamos na Quinta-feira Santa, falando dessa salvação, da misericórdia que o Pai nos oferta pela bênção da reencarnação, né, de sermos esses filhos imortais que podem fazer o seu processo de salvação no tempo que quisermos. Mas nós precisamos iniciar, porque senão, como o Felipe colocou, em algum momento chega um convite mais forte, mais doloroso, para que nós nos olhemos intimamente. Por isso que era tão difícil separar esse versículo, né? Porque esses inimigos, esses auto-inimigos que somos de nós mesmos, né? Que fugimos, né, de fazer o processo que nos leva à salvação, que é o arrependimento, para se humildar, para aceitar a nossa condição ainda, né, de espíritos imperfeitos, mas em processo, com inúmeras oportunidades, então, de enfrentarmos as expiações que são necessárias, ou provas, né? E irmos em direção aos inimigos íntimos ou exteriores e fazermos a reparação necessária. Diga lá, Márcia. Boa noite a Aí, todos. boa noite. Nossa, Felipe e a Patrícia já disseram tudo, mas era só para a gente recordar uns versículos atrás que Zacarias foi cheio do Espírito Santo. E aí ele começou a bendizer, a louvar a Deus. Então, recordando isso, e recordando que nós já vimos que o Felipe fez uma contextualização muito boa da situação do povo judeu naquela época, submissão ao Império Romano, o que eles esperavam do Messias. Só que, justamente por Zacarias estar falando do seu íntimo, do coração inspirado por espíritos elevados, nós temos que fazer essa abstração
de tudo que pode envolver o mundo material e as aflições materiais que eles sentiam ali naquele momento, que o povo passava naquele momento. A subjugação ao Império Romano e o quanto isso pesava para eles, porque é difícil. Hoje em dia a gente pensa numa situação de guerra, né, e a gente já vê o quanto a população sofre por aquilo dali. Mas isso já nos dá a dica, vamos dizer assim, de que tudo que vem pela boca de Zacarias nesse cântico está relacionado ao Espírito e não aquela contextualização ali. Ao que o Espírito, dentro daquela vivência, precisa alcançar. E aí nós podemos trazer para nós. Essa salvação é a construção do reino de Deus em nós. Nada nos será entregue. Nós temos auxílio dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos encarnados, daqueles que nos amam, mas a salvação que aqui se tá, Zacarias fala, talvez quando eu li, fazendo aqui um parênteses, quando eu li lá no NetSearch alguns comentários daqueles estudiosos, alguns dele e outros que eu li fora, aventavam que talvez nem Zacarias entendesse sobre o que ele estava falando, né? Porque as expectativas do povo eram de um jeito. Pode ser que ele, tocado por aquela mensagem, visse o grande conteúdo espiritual ali. Com certeza ele viu, ele era um sacerdote. Mas alguns estudiosos levantam essa hipótese, que talvez nem ele, pela grandiosidade da mensagem que ele estava trazendo, nem ele poderia, talvez tenha compreendido 100%. Assim como nós, eu me coloco aqui, não deu para compreender 100% daquilo dali. Então, ele toca no ponto da salvação, mas, bem como o Felipe falou, como a Patrícia trouxe, até lindissimamente, como sempre, né, interpretado por Emmanuel, é do nosso íntimo, nós somos os responsáveis. Essa aproximação em cumprimento na ação diária da lei divina é que nos conduz à salvação. Esse é o caminho da salvação. Então, era essa questão, esse ponto de que Zacarias falava em espírito ali, né? Então, ele estava vendo o que nós, aqui, o povo, está sofrendo, o que nós sofremos, né? Como que nós, espiritualmente, vamos reagir para nos salvarmos dessa situação. E que entra um grande esforço, um grande trabalho, né? E ele vai associando, né, humanos com inimigos, com isso, e aí a beleza da doutrina espírita, da inspiração que é trazida nesse estudo, nos faz entender toda essa questão espiritual sempre para o nosso íntimo. Era isso que eu queria trazer. Obrigada. Obrigada, Márcia. Muito bom lembrarmos dessa condição, né, em que se encontrava Zacarias, para que a gente possa olhar para a mensagem, né, buscar esse, essa profundidade mesmo que ela tem, né, essa profundidade que ela tem, porque esse é o propósito, né, para que a gente se identifique com a mensagem e possa buscar em nós, né, o que
essa mensagem pode nos auxiliar, né? E onde nós possamos estar aí, né? Em, em que ponto estamos adormecidos ou não, né? Fazendo os nossos esforços ou não, tendo essa vontade íntima de fazer a transformação ou não, né? Porque é isso que os espíritos nos dizem, né? Que os esforços são poucos. O que realmente nos falta é a vontade que nos dirige verdadeiramente para seguir aí como o Felipe tinha trazido, né? Esse caminho que é o único do nosso modelo e guia. E aí, o que diz a nossa doutrina sobre salvação, Felipe? Ainda está fechado, está no mudo ainda. Vamos abrir. Aí. Como lês? Isso. Como lês a nossa doutrina? Eu gostava de destacar aqui outro ponto que é, estava-me a vir aqui, esta ideia. Então, vamos deixar essa pergunta para alguém responder. O que diz a nossa doutrina sobre a salvação? Bem, vamos aí, vamos todo mundo. Vamos filosofar. Isso. Temos aqui a nossa Sócrates Maria José. É, e eu vi que chegou Manuela, Fernanda Girassol Malva, então temos Então, mais. a salvação está no perdão, na caridade, não é? Há bocado estavam a falar dos inimigos, os inimigos na primeira pessoa, na segunda, na terceira, na quarta. Portanto, também é preciso perdoar-nos a nós, aceitarmos os nossos, as nossas, a nossa personalidade, porque o conhece a ti mesmo, se nós não sabemos onde é que temos que melhorar, não é? Não evoluímos. Se pensarmos que somos perfeitos, se estivermos no alto da nossa arrogância, não há margem para qualquer tipo de evolução. Então, primeiro é aceitar e perdoar-nos na primeira pessoa. Depois é aceitar o outro, aqueles que coabitam no nosso teto, os nossos desafios familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, todos aqueles hum, que por uma ou outra razão estamos em contacto, não é? E, e é isso, eu acho que a salvação está precisamente neste desafio diário, constante, que nós temos em aceitar o outro e perdoar e ter empatia e fazer as coisas de forma correta. Eu estava aqui, estava-vos a ouvir e estava a ler de forma copiosa a oração de São Francisco de Assis. E foi muito emocionante, porque Não conhecemos. é. Não conheces tu outra coisa. Então é fazer de nós o teu instrumento, não é? E é precisamente aquilo que nós estamos a tentar fazer, não é? Onde houver ódio, levar a paz, onde houver desamor, levar amor. Então, este é um desafio constante e diário, não é? Há umas horas atrás estava eu a trabalhar, sou interrompida por pessoas a fazer marketing, estou a fazer o seu trabalho. E eu dei-me uma vontade de ser antipática. Ai, quando já vai aquela imperfeição, quando reparo.
Atenção, Isso. aquela pessoa só está a tentar ganhar o seu ganha-pão, não é? E pronto, nós temos aqui uns alertazinhos, mas ainda temos em nós estas imperfeições, mas também temos em nós Cristo. Já nasceu. Portanto, portanto, esta dualidade aqui. Mas o bem vai vencer, é isso mesmo. Sempre. É isso, falou tudo. Fora da caridade não há salvação. É isso Obrigada. aí. É, Beijinho. obrigada, mas é muito bom. É isso aí. A benevolência, a indulgência, o perdão. É isso que esse terceiro momento de salvação vem nos contar. Vamos lá, filósofa Malva vai falar nesse. Olá, boa noite. Já foi tudo dito, já foi tudo dito. Então, é só para Cada um reforçar, fala o que está no seu coração. que efetivamente É. esta salvação, como já foi dito, tem que ser a nossa salvação, porque nós não podemos ter a pretensão de salvar o outro sem nos salvarmos a nós mesmos, não é? E nós temos que perceber queremos nos salvar do quê? E do que é que nos queremos salvar? De todas as nossas imperfeições. E a maior e a grande é o desamor grande que nós temos, porque nós, a todo custo, queremos muito amar, mesmo que inconscientemente nós queremos muito amar e queremos ser amados, não é? Principalmente queremos ser amados, mas nós só podemos querer ser amados se nós também o fizermos. E, portanto, temos que nos ir aperfeiçoando nesse sentido. Temos que ir deixando de lado um bocadinho os nossos egoísmos, as nossas invejas, ehm, não é? Tudo isso que nós trazemos connosco já, e muitas vezes está bastante enraizado, ehm, nós temos que ir substituindo. E se nós quisermos salvar o outro, só podemos fazê-lo se nós nos salvarmos a nós mesmos. Portanto, é exatamente o que já foi dito, o que a Maria José disse. Portanto, nós estamos aqui para nos salvar e a salvação só é possível se nós fizermos, e como a Patrícia disse, se tivermos a vontade de seguir e, e esse seguir é realmente elevar-nos moralmente, porque só assim conseguimos libertar-nos desta carga negativa, que trazemos connosco e que por associação acabamos por ir ganhando, porque nos enfermizamos. Não, nós temos que nos afinizar exatamente com aquilo que é o melhor e tem que ser com o amor do Cristo. Nós sabemos, e como a Maria José acabou de dizer, às vezes não é fácil, mas nós vamos tendo assim estes travões, porque Deus vai-nos ofertando a cada instante mais um pouquinho. Mas é preciso também ter a coragem para confiar, e às vezes nós somos muito medricas, temos muito medo do desconhecido, e portanto isso faz com que nós nos sintamos, às vezes, com as pernas a tremer e sem conseguir dar o passo necessário. Portanto, é preciso realmente amar, é preciso confiar e, e às vezes há bocado o Filipe estava a dizer, nas nossas maiores provas, realmente é preciso entregar a Deus e Ele fará o que entender que será melhor para nós. E é isso, nós temos que nos salvar de nós mesmos. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você. Como diz Joana, a gente vem para vencer a nós mesmos, não a mais ninguém. E aí a gente oferta para o outro o que nós temos, né? Então, para poder viver, né, dessa salvação dentro da caridade, nós precisamos construir a caridade em nós, né, por nós. Sermos benevolentes, indulgentes, né, nos perdoarmos, como Maria José disse, para então exercer a verdadeira caridade, essa, como entendia o Cristo, e salvarmos a todos nós, né? E aí, Felipe, fala, Felipe, depois eu falo. O versículo, ele
fala salvação das mãos dos inimigos. Eu gostava de destacar aqui a palavra mãos, porque para, para especificarmos do que é que nós temos que nos salvar. Porque nós podemos dar várias interpretações às mãos. E essas mãos podem ser entendidas como a força, ou seja, como o poder, não é? Porque das mãos, ou seja, do poder do nosso inimigo, ou da força do nosso inimigo. Mas também no contexto do Evangelho, quando nós aparecem as mãos, nós estamos a falar em trabalho, ok? Porque as mãos são aquilo que realizam. E há uma interpretação interessante que é, eu ouvi isto do Aloísio, que é a parte direita do cérebro controla a mão esquerda e a parte esquerda do cérebro controla a mão direita. No cérebro nós temos uma parte racional, né, e uma parte mais, digamos, mais emoção, não é? Mais emotiva. Então, qual é então o trabalho dos nossos inimigos? Ou quais são os trabalhos que podem ser realizados e qual é que nós temos que ter cuidado na realização desses trabalhos ou que fazem connosco? Então, vejamos, quando nós pensamos sobre nós mesmos e dizemos, por exemplo, tive aqui a apontar aqui umas coisas para não me esquecer, não consigo fazer, o que é que nós estamos a dizer para nós mesmos? Estamos a elevar-nos ou estamos a rebaixar-nos? Não é? Não presto, não é? Não valho nada, não sou bonito, não quero. Livrar-nos disso é salvar-nos. Se eu de manhã vou lavar os dentes, olho para a carinha laroca que cada um de nós é. E se olharmos bem e vermos aquilo que cada um de nós já passou, não é? E ainda assim saber quem nós somos e começarmos a ter o bom orgulho em nós, é sinónimo de salvação. Ou olhar no espelho e dizer: tu realmente estás mesmo desgraçadinho ou desgraçadinha. Isso é estar escravo. Mas também há trabalho que os nossos inimigos têm connosco, que são as calúnias que dizem a nosso respeito, que são a inveja que têm de quem nós somos, do que fazemos, do que. E às vezes a gente não faz nada de jeito, né? Mas só pelo facto de existirmos já fazemos muita confusão a muita gente. Porque há literalmente pessoas que não nos suportam. Só por tu seres quem és. Agora reparem, se eu permito ficar descontrolado por causa da inveja de alguém, eu fico escravo desse sentimento. Se eu estou em paz comigo mesmo, se estou fundamentado no amor do Cristo, se a minha consciência me disser que a coisa está ok, então eu estou a salvar-me disso. Então é aquela história.
E quando fores à casa de alguém, se essa casa não for digna da tua paz, que a tua paz volte para ti, que possas limpar o pó das tuas sandálias e que sigas o teu caminho. Este pó das sandálias é a ruminação que nós vamos fazendo. E aquele não gosta de mim. E aquela disse-me isto. E o outro disse-me aquilo. E não sei o que, e não sei o que mais. E aquilo que era uma questão pequena, daqui a pouco ganha uma dimensão que nós queremos. Não só dizer da mesma forma, como muitas vezes, que é para aquele ou aquela aprender a lição, nós gostamos muito de dar lições, como é que é a vida. Então, salvar-nos é nós saber em que ponto estamos e nessas circunstâncias não afinizarmos com esse tipo de discurso, não afinizarmos com esse tipo de questões, não alimentarmos em nós esse tipo de situações. Porque se nós alimentarmos esse tipo de situações em nós, uma vez mais, acabamos por ficar escravizados. Porque o que vai acontecer é que nós vamos ficar desequilibrados, vamos dizer coisas que não gostaríamos, vamos revelar sentimentos que nós temos aqui guardados, mas que somos desafiados e eles depois, o leão e a leoa que habita em nós, mostra assim os dentes, né? Mostra assim os dentes. E depois como é que é, quando tudo acalma, como é que nós ficamos? Às vezes até envergonhados das coisas que fizemos, das coisas que dissemos, daquilo que não queríamos ter dito e dissemos, e daquilo que não queríamos ter feito e muitas vezes fazemos. E fazemos porquê? Porque estávamos escravos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Já para não falar dos trabalhos no mundo espiritual em relação a nós. E das influências do mundo espiritual sobre nós. Perturbações que são exacerbadas exatamente pelos processos de afinidade que nós próprios criamos. Porquê? Porque nos descontrolamos e esse descontrole, na medida em que nós nos controlamos o nosso sentir aqui, o mundo espiritual está à espera que nós nos descontrolemos, porque as influências do mundo espiritual sobre nós, quando estamos nesses momentos, aquilo que era uma ofensa é exacerbada pela pressão espiritual. E quando eu penso, agora dizia-te isto, e depois o que é que aparece na cabeça? Diz, 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 diz. Não é? Partiu de nós, mas afinizou. Quantas vezes é? Ih, pá, está mesmo a descer. É aquele drama da Maria José, né? Recebe um telefonema. Olá, já tem telefone em casa. E a gente começa logo. Estou farto destes gajos, pá. Né? Começamos logo a bufar. Começamos logo a bufar. Então, o interessante disto tudo é que, quando nós vamos aprendendo e refletindo sobre isso, quando vêm as situações, nós temos que começar a encontrar formas de não responder, de silenciar, de não ofender, de não acharmos que o facto de silenciarmos é ficarmos humilhados, porque isso é o que nos acontece muitas vezes. Né? Quem é esta pessoa agora para me incomodar que estou aqui no meu trabalho? Não é? A pessoa não compreende, eu estou no trabalho, não estou.
no lazer. Mas se fosse no lazer, eu estou no lazer. Quer dizer, não é? Ou seja, nunca vamos ter tempo. Porquê? Porque isso não parte das circunstâncias exteriores. Isso parte dos nossos corações. Então, há muito trabalhinho a fazer. E eu só falei daquilo que se passa cá dentro. Depois ainda temos todo um outro trabalho fora, porque a caridade é connosco, mas tem que ser feita também a favor do próximo. Só que, como disse a Fernanda, enquanto cá dentro isto não estiver resolvido, dificilmente vamos fazer alguma coisa por alguém. É um pouco por aí. E vou entrar em silêncio em modo Zacarias. Até já. Não entre em silêncio secular, tá? Apenas de alguns minutos. Era exatamente esse complemento que eu ia trazer, né? Que está lá no Evangelho, capítulo 5. Ai, capítulo 15, tem 5, o comentário de Kardec, né? Caridade e humildade é o único caminho para a salvação. Então, não pensemos que silenciar, né, é uma humilhação. Não, é um caminho para nós não entrarmos nessa sintonia, porque nós refletimos, né, o que está no nosso íntimo, né, e por conta disso entramos nessas sintonias, né, como diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida, né, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, se os teus olhos forem bons, como diz Felipe, né, simples, todo o seu mundo será luz. O que nós veremos, o que nós, né, entraremos em sintonia, não será, né, com esses, não serão com esses inimigos, nem mais os íntimos, nem mais os exteriores, né, que nos convocam aí a não querer fazer a transformação. E aí, né, como a gente sempre fala, o que vem dizer, então, proclamar João Batista mais adiante, né? O arrependei-vos, que é a metanoia, né, dos sentimentos íntimos, para que esse padrão vibratório se altere e para que nós nos salvemos e nos elevemos. Vamos lá, Márcia. Patrícia, eu não, quando o Felipe começou falando de mãos, mas eu não sei se a gente já está lá, porque eu fiquei prestando tanta atenção no que ele estava falando, assim, que esqueci de abaixar a mão. Então você tem que usar as suas mãos, pode falar. Então, olha, é que eu também refleti muito sobre essa questão das mãos, e aí eu encontrei uma mensagem de Emmanuel, como você me havia pedido, que diz assim, está no Fonte Viva, 179. Reparemos nossas mãos. A gente prestar atenção nas nossas mãos. E o comentário de Emmanuel, eu nem vou ler todo, vou ler só uns trechos. Está sobre a passagem, o versículo, e está em João 20, 20. Mostrou-lhes as suas mãos. Jesus, quando apareceu aos discípulos, aos apóstolos, ele mostrou suas mãos. Então, ele começa assim: reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. E aí depois eu vou pular lá para o item 4, parágrafo 4, que diz assim: o ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. Aí vem bem o que o Felipe falou: o coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. Entra bem o que a Fernandinha falou também.
Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Aí depois, eu vou pular lá para o item do parágrafo 9. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Então, ele está dizendo que pelas nossas mãos, nós são como antenas que vão passar ao mundo o que nós temos internamente. Reflete, pois, sobre o que fazes a cada dia. Aquilo bem que o Felipe, todos comentaram aqui. E no último, e ele segue dizendo assim: não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. Por que ele está falando isso? Porque Jesus se mostrou aos discípulos, se mostrou as mãos, né? As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, ou as nossas, né? Igualmente falarão de ti, falarão de nós, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou lições da vida de acordo com as próprias obras. Então, ele está dizendo, as nossas mãos são antenas, nós devemos buscar essa sintonia, que as nossas mãos elas consigam extravasar o bem que há em nós, e não o lado que ainda a gente tem que corrigir, tem que orar. Que sempre estejamos bem conscientes, bem atentos, para não cairmos nessas provinhas que vão nos testando a paciência, a tolerância, a benevolência, a compreensão, para que as nossas mãos sejam operosas no bem. E assim sejam antenas do nosso lado, né? Como o Felipe estava falando, sempre presentes. Nossas mãos, antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Então, que a gente tenha controle sobre isso, mais que controle, consciência de onde nós vamos usar as nossas mãos. Sempre com muita vigilância para que seja no nosso melhor, que as nossas mãos operem conosco o que há de melhor em nós. Isso, era isso que eu queria trazer para compartilhar aqui comigo. Obrigada. Obrigada, Márcia. Vocês viram, né? Pedi e obtereis. Eu pedi para a Márcia, falei, Márcia, eu conto com os seus textos emanuelinos. E chegou. É isso. As mãos, né? Que mostram aí a construção das nossas obras, né? Esse trabalho interior que sai através aí dos nossos movimentos no mundo. E aí fiquei lembrando quando ele falou aqui da nossa condição, né, do mundo espiritual, do irmão Jacó, né, no livro Voltei, não sei se todos já tiveram oportunidade de ler, mas é um irmão nosso que foi altamente atuante no movimento espírita do Brasil, né, fundou aí editoras e deu um apoio grandioso ao Chico e a todo o movimento, fazia parte, né, de atividades mediúnicas e que foi recebido, né, no mundo espiritual, na sua passagem por Dr. Bezerra de Menezes. Então, tinha o seu merecimento, mas não tinha a sua luz ainda própria. E ele não entendia a razão. E aí, então, né, conversando com os amigos que já estavam num plano mais elevado, vendo, reencontrando,
né, esses inimigos desencarnados com quais ele lidava nas reuniões mediúnicas, ele entendeu que faltou fazer essa parte, né, Márcia? Faltou fazer essa parte da transformação interior, da ressignificação interior, para que essa sintonia, né, verdadeiramente mudasse dentro dele, porque até dentro de casa ele não, né, agia da mesma forma como ele agia fora de casa. Então é uma história muito boa para nós lermos e relermos, para termos a certeza que precisamos começar com a nossa transformação para alcançarmos a, né, a verdadeira salvação. Vamos lá, Felipe. Queria trazer dois pontos, que é, o primeiro, todos aqueles que realizam trabalho na violência e no mal, todas essas mãos vão ficar mirradas. Lembrei-me da cura do homem com a mão mirrada. É que todos os trabalhos que nós realizemos para prejudicar o próximo, eles vão ser alvo de reparação e, em casos mais graves, de expiação. Ou seja, nós vamos ter limitações físicas, intelectuais, para não continuarmos a fazer tudo aquilo que havíamos feito no nosso passado. E não é porque Deus nos castigue, é porque é necessário uma reeducação do nosso espírito. Não é? Então, por isso, Jesus enfoca muito, embainha a tua espada, que a tua vida não seja causa de escândalo. É necessário que o escândalo venha, mas ai de quem pelo qual o escândalo venha. Então, ofender, maltratar, violentar em qualquer circunstância é sinal de escravidão. Não é? Depois, aqui a questão dos inimigos. Porque se nós seguimos a Jesus, temos que lhe seguir os caminhos e os passos, não é? E veja como é que ele faz a interpretação da lei. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por todos aqueles que vos perseguem. Já viram bem isto? Como é que é possível declarar-se isto com a naturalidade que Jesus o fez? É porque nós hoje conhecemos estes textos, somos abençoados por. Só que, e para chegar a este tipo de pensamento, já viram? Para conseguir verbalizar isto, para entender esta perspectiva tão profunda da nossa existência, isto é só para quem já conseguiu sublimar o outro lado, não é? Ou seja, para quem já conseguiu ver mais além. E depois ele no final arremata: se amais apenas os que vos amam, o que fazeis de especial ou de extraordinário? Este então realmente dá cabo de tudo. Então, se me queres seguir e se só amas os girassóis da casa do Evangelho, o que é que fazes de especial? Então eles são todos teus amigos. Não é? Se amas apenas os teus familiares, o que é que fazes de especial? Nada. Só te dás bem com espíritas. Então, mas isso, bem, às vezes não é fácil, mas isso é fácil, não é? Viver com pessoas que anuem a tudo aquilo que a gente diz, porreiro. E os que não são assim? Então, salvar-se das mãos dos nossos inimigos
é também isso. É perdoar-lhe as ofensas, é orarmos por quem nos persegue, porque assim, as coisas estão claríssimas, não estão? Quem é que aqui ora pelos seus inimigos? Eu não oro para os meus inimigos. Não é? É porque não se saiba? Não. É porque as distrações são outras, são outras. Vou dar este exemplo, mas tantos outros podem ser dados. Tantas coisas que nós sabemos e de outras tantas que não fazemos. Não é? Então, salvar-se é colocar em prática isso, estes ensinos. Porque, para além da teoria, há uma questão prática. E quem tiver a coragem de a praticar, muda-se. Porque passa-se por uma experiência. E o que acontece nesses momentos? O que acontece dentro de nós? Ou seja, como é que nós ficamos quando fazemos esse tipo de trabalhos? Como é que nós ficamos quando saímos daqui? Como é que nós ficamos quando terminamos de ouvir uma palestra? Quando é que nós ficamos quando fazemos uma prece? Ficamos bem? Ficamos salvos de depressões? Porquê? Porque estamos baseados no bem. Ficamos felizes, diz a Minda. Ficamos felizes. Muito bem, Fernanda. Fernanda, Até perdi o mouse. Vai lá, filósofa malva. Quando o Filipe começou a falar das mãos que poderiam fazer mal, eu por acaso, só para realçar também, que não são só aquelas que fazem mal, aquelas que não fazem nada, as mãos ferrugentas. Eu fui buscar aqui um texto do Irmão X, de Humberto Campos, que são as mãos ferrugentas, e que falam exatamente de um caso, exatamente, de uma pessoa que passou, hum, e não fez nada, porque tinha toda a gente para lhe fazer tudo. Em casa tinha a esposa para fazer as coisas, eh, os filhos tinham o professor para lhe fazer as coisas, portanto, ou seja, havia sempre alguém para fazer, até para. Eles não tinham necessidade de ganhar pão para o dia a dia, não é? Portanto, é que às vezes não basta só, não basta não basta, não é isso que eu queria dizer. É, não é o facto de fazer mal, às vezes o não fazer também é algo grave, porque efetivamente as nossas mãos são prestáveis ao trabalho. Trabalho, efetivamente, é que que nos vai levar mais além. E era isso que eu queria deixar também, porque quando o Filipe falou, foi o que eu me lembrei, efetivamente. Tá bom? Obrigada, Fernanda. É exatamente isso. Quando ele falou de teoria, né, quando vocês falaram agora de mão, eu lembrei de Paulo, né, no Evangelho, falando que o bem é uma virtude ativa, né? Nós precisamos exercitá-la para que ela, né, tenha efeito. E, e isso vem, né, a fé sem obras, exatamente. Vem de encontro com o que o Felipe falou das teorias, né, de conhecer as teorias, né, são para ser colocadas em práticas. E eu estava buscando aqui uma frase do Jung, né, que ele diz, né, conheça todas as teorias, todos os conteúdos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Nós precisamos olhar o outro como irmão,
senão nós nunca oraremos pelos nossos inimigos. A Fernandinha disse que ora. Amém, Fernandinha, você está aí nos dando esse exemplo. Muita gratidão, né? Muita gratidão. E por isso, depois Jesus vai dar o seu conselho, né? Reconcilia-te com os seus inimigos enquanto está a caminho, para que esse trabalho seja feito, né? Para reharmonizar as sintonias, para que nós nos encontremos mais à frente como irmãos, né? Como essa família universal que somos. E lá no item 3 do Evangelho, no capítulo Amai os vossos inimigos, né, Kardec vai falar exatamente isso, né, que esse ato, né, de amar os inimigos é a aplicação sublime, né, do princípio da caridade, que é o que nos salva. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o orgulho e o egoísmo. E aí no final, no meio, ele diz assim: esse sentimento vai nos trazer, né, um resultado de uma lei física, o da assimilação e o da repulsa de fluidos. Então é exatamente isso que nós estamos falando. Nós vamos ressignificar, ressintonizar as nossas vibrações, as nossas frequências, para que nos harmonizemos, para que nos enxerguemos como todos como os filhos do Pai que somos. Vai lá, Marcinha. Esse, olha só, quando a Felipe estava falando dos inimigos, e falou muito bem da nossa relação com o outro, né? O outro que nos desafia, o outro que nos provoca, é aquele que é a nossa prova, né? Aquele que vai servir para que a gente possa testar o que nós estamos aprendendo e nos esforçando aqui, né? Mas eu também procurei sobre os nossos inimigos íntimos, né? E a gente já conversou um pouco sobre isso aqui. E encontrei no alma e coração inimigos outros. E aí Emmanuel coloca. Mencionamos, como eu não vou ler tudo por causa da aula também, mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes da perturbação que operam em nosso prejuízo. Aí ele diz: urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Aí ele cita o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo, a intemperança mental, o medo. Aí ele diz que para a transformação dos adversários exteriores, nós contamos com o amparo dos amigos que nos ajudam a revisar as relações, a construir novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos. Então, fica aqui. Depois eu vi um outro que eu tirei só um parágrafo que ele diz: combatamos a nós mesmos cada dia em nome do bem que abraçamos. Então, ele aqui fala, ele não ignora os adversários, aqueles que nos desafiam, né, que são até instrumentos para que a gente possa validar o nosso aprendizado. Que assim devem ser olhados, e por isso devemos orar, amar, entender a posição dele. E não está validando tudo que nós fazemos, né? Está nos mostrando
onde nós temos falhas. E às vezes dói que alguém faça isso, que aponte lá, coloque o dedinho onde está doendo. Então, isso nos incomoda. Mas ele trata também dos mais difíceis, são aqueles que estão alojados no nosso íntimo, e os quais a gente precisa entender que vamos contar com o nosso esforço e vamos nos valer desses irmãos que nos desafiam para comprovar o nosso aprendizado, que a gente está melhorando nesse aspecto, está caminhando, tá se esforçando, porque ele diz, não tem contar com o auxílio de Deus e com o laborioso esforço de nós mesmos, para podermos vencer esses inimigos íntimos, né? É. Obrigada. Obrigada, Márcia, obrigada, é isso. Sempre que, nem sempre a gente aponta com o dedo, né? Mas que a gente tem essa imagem, né, em nós, que quando nós fizermos algum apontamento do outro, nós temos três dedos apontados para nós. Então, se nós já tivermos essa imagem, a gente já pode, nesse momento, né, que a gente faz esse olhar só para o outro, parar e olhar para nós, porque provavelmente o que nós apontamos no outro há em nós também e mais algumas coisas que temos que olhar, né, com tranquilidade, sem desespero e como disse essa mensagem, né, confiando, né, no Senhor, no Pai e em tudo que já sabemos, em tudo que nós, já nos foi ofertado, como o Felipe falou, naquele momento, né? Só Jesus mesmo para poder falar tudo que ele falou, né? Só Jesus na causa mesmo, porque não tinha mais ninguém que pudesse proferir essas palavras, né? Para deixar marcado, fluídica e ali depois escrito, né? Pelos evangelistas, para nós termos a certeza de que esse é o único caminho, né, o único caminho, e que nós ainda temos muitas ilusões do mundo para tirar dos nossos olhos, né, dos nossos corações, das nossas mentes, em relação ao que é ser vitorioso, né, o que é estar salvo, o que é estar aí, ser um rei verdadeiro, né, alcançar esse reinado de Deus. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Já estamos um pouquinho avançadinhos, mas precisamos muito dessa salvação, principalmente de nós mesmos, né? Não, mais nenhum filósofo ou girassol quer colocar nada. É uma lição bem profunda, né? E aí, então, vou colocar um trechinho que eu peguei lá da Gênese, que está no capítulo Caráter da Revelação Espírita, que Kardec diz: toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribuiu à divindade, com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisso estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sob esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Que possamos viver essa lei cada vez mais nos nossos corações. Quem pode fazer a nossa prece final desses 2 anos de abençoado NEP, que tem nos salvado de nós mesmos?
Posso fazer. Muito obrigada, Cândido. Obrigado eu. Meus irmãos, com os nossos corações cheios de luz, cheios de amor, cheios de fé, com estas leituras e estes comentários que ouvimos, três palavras ficaram na minha mente: mãos, salvação e inimigo. Todas estas palavras sirvam para reflexão, que as mãos trabalhem para a nossa salvação, para que o inimigo que temos dentro de nós seja derrotado com fé, com amor, porque está dentro de nós, como foi dito, essa salvação. Estamos no bom caminho, nesta doutrina maravilhosa. Já demos um passo, agora é continuar cada vez com mais força, com mais vontade, pedindo ao Pai essa ajuda necessária para que as palavras do Mestre há 2000 anos caiam bem fundo dos nossos corações, para que nunca consigamos parar, nunca consigamos desistir desta luta interna que às vezes é tão agressiva para nós e que consigamos ultrapassar. Obrigado a todos os irmãos benfeitores que nos apoiam nesta, nestes cursos, a todos os irmãos que lutam, que leem, estudam para que possamos ouvir e aprender estas mensagens maravilhosas destas leituras. Obrigado a todos os irmãos da Casa com o Evangelho, presentes, que nos apoiam, nos apoiamos uns aos outros nesta caminhada. A salvação está em nós e está a decorrer cada dia que passa. Obrigado, Pai. Faça sempre a tua vontade e não a nossa. Assim seja. Gratidão. Que assim seja. Gratidão, meu querido. Obrigado a todos. Gratidão, Fernanda. Você não consegue, ela está zangada. Vocês, é só inveja. Começou o Felipe, agora já está a Está Patrícia. Não gravado. pode ser.